ela comparece, né? Eu sempre gosto de dizer que quanto mais a pessoa é importante, mais inacessível ela se torna, né? Para a gente conseguir uma sessão, uma reunião com o prefeito aqui dessa cidade, possível, né? Mas com o Rei da Glória, é só dobrar o joelho que ele ouve a nossa oração. Então, por mais que o homem não te conheça, aquele que criou os céus e a terra te conhece, né? E a Bíblia diz que ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Então, nós estamos na presença do Senhor e nós sabemos que nós não sairemos daqui sem ser atendidas pelo nosso Rei. Eu glorifico a Deus por mais essa oportunidade, toda oportunidade que nós temos de compartilhar da palavra do Senhor é uma grande oportunidade, grande, e ela não deve ser desperdiçada. E eu sei que se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Deus é tão bom que Ele compreende e na sua paciência Ele aguarda até a gente perceber que a maioria das nossas lamúrias e das nossas murmurações são frutos da nossa loucura. A gente às vezes se pega pensando que Deus está sendo injusto. Às vezes a gente tem a ousadia de pensar que Deus não sabe o que está fazendo. Como se a gente quisesse ensinar Deus, mas por que isso? Deus devia ser assim. Não é assim? E a gente se pega reclamando. E a paciência de Deus é tão grande que Ele, sabendo do futuro como se Ele fosse o presente, Ele espera pacientemente até que a nossa limitação seja dominada por um conhecimento eterno. E aí a gente faz como Jó, não é assim? Durante 37 capítulos, entre narrações e diálogos, Jó diz: Senhor, mas eu nunca fiz nada a desagradar-te, todo dia ofereci sacrifício por mim e meus filhos. Senhor, eu nunca nem deixei de pagar um funcionário, nunca agi de forma ilícita, nem olhar impuro para uma virgem eu já tive, e olha como eu estou. E talvez ele esperasse uma resposta que justificasse as suas perguntas. Mas no capítulo 38, a Bíblia diz: E o Senhor apareceu a Jó num grande redemoinho e bradou lá de dentro e disse: Jó, agora põe-te de pé, porque eu vou te perguntar e tu vai me responder. Jó, onde tu estavas quando eu criei as montanhas e as geleiras que nem derretem? Jó, onde tu estava quando eu criei os fundamentos dos mares e os ferrolhos para encerrá-los? Jó, onde tu estavas quando eu dei ordem ao mar e disse: até aqui tu virás e daqui tu não passarás? Me diz, certamente tu é longo em teus dias? Aí Jó entendeu que de loucura da dor seu coração tinha sido tomado. Ele põe uma única palavra na sua boca e diz: eu ponho a minha mão sobre os meus lábios, porque eu falei de coisas que eu não entendia. E ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. A tua tribulação mudará o teu relacionamento com o teu Deus. Deus, mas já era profundo, pois se prepare, porque tu vai ter que mergulhar para atravessar, igual a visão de Ezequiel, porque não vai dar para passar andando sobre os rios das revelações que Deus tem para a tua vida.
Agradeço ao pastor e à missionária Débora pela confiança. Despedindo-me desse congresso, né? Porque de noite eu ainda vou estar aqui para louvar Jesus com a igreja. Mas desse congresso eu já quero agradecer pela confiança, porque Deus tem levantado um exército de mulheres de forma diferenciada, né? Você não vê congresso de varão assim não, né? Nada assim de... Não é feminismo não, gente, mas é diferente, né? É pandeiro na mão, é camiseta na paleta da cor da Pantone. É chegando e mostrando que Deus tem levantado um exército nessa última geração. E Deus já me deu 2 confirmações aqui nessa manhã acerca daquilo que Ele queria tratar. E Deus chamou esse exército de mulheres para levantar outras mulheres, para que Deus faça delas instrumentos na mão dEle nesse tempo. E eu sei que Jesus está aqui. A cantora Sofia Cardoso é uma referência, né? Ela tem 300 e tantos hinos. Tem mais. Então, vocês estão vendo que o nível aqui é alto, né? E desses que ela cantou não tem um feio, né? Tem não. Ela faz jus aos hinos dos anos 90 que a gente cantava, comprava o playback original, né? Porque não podia comprar pirata, que é pecado, era pecado. Mas não podia. Comprava o playback original, aí para compensar tinha que cantar os 12 hinos, né? As 12 faixas. O da Sofia Cardoso compensava comprar, porque não tem nenhum feio, né? Então você cantava do 1 ao 12, glorificando a Jesus e exaltando. Então louva a Deus pela honra, porque é um legado que a gente não consegue nem descrever, né? E eu louvo a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Louvo a Deus pela vida da minha amiga Francisca Perpétua, né? É milagre dos céus e ela está aqui para glorificar o Senhor juntamente conosco. Livro de Neemias, capítulo 2. Eu vou ler o verso 18, tá bom? Até o verso 20. E Neemias vai declarar uma palavra e ele diz assim: Então eu lhes contei como a mão de Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram, em resposta às palavras que Neemias proclamou: Levantemo-nos e edifiquemos. E assim eles fortaleceram as suas mãos para esta obra. Porém, sempre tem um porém, quando ouviu isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Ficou dito? Com Deus é assim, é prego batido e ponta virada. Se Ele falou, glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui. E ela é poderosa e transformadora. E hoje Jesus vai transformar o teu ministério. E o Senhor te entrega nessa manhã um ministério de restauração. Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado por ser acessível a nós. Obrigado por ouvir o nosso clamor aqui nesta manhã e por receber a nossa adoração. Eu te agradeço porque o nosso entendimento foi aberto, Jesus.
tantos já ouviram falar de Ti, tantos escutam louvores de adoração a Ti, tantos já escutaram palavras e receberam o convite da cruz, e eles não conseguem simplesmente entender para aceitar. Mas na nossa limitação, nosso entendimento foi aberto, a escama que tinha nos nossos olhos foi retirada, o comichão dos ouvidos saiu e nós podemos ouvir a palavra de restauração, de cura, de salvação, e nós estamos aqui respondendo ao Teu chamado e dizendo: Senhor, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Jesus, eu te peço nessa manhã que a minha mente seja cativa do Senhor totalmente e que ela seja dominada pelo poder da Tua palavra, a fim de que eu possa proclamá-la nesta manhã com toda a autoridade que é devida a ela aqui nesta casa de oração, porque eu sei que a Tua palavra ela tem um poder extraordinário, e eu sei que não ficará somente nesses dias, mas daqui para frente o Senhor terá estabelecido coisas ainda maravilhosas e poderosas e assombrosas, porque olhos verão e simplesmente não entenderão o que Deus fez, mas eles bradarão e dizer: isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas nós cremos que é a Tua mão que operou. O Senhor abriu o mundo espiritual para nós aqui durante este momento de congresso, e eu sei que o Senhor tem mudado histórias. Jesus, continua falando e tratando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Quem crê, adora a Jesus, sente-se glorificando, exaltando e glorificando, porque Ele é digno de nossa adoração. O Senhor tem nos dado um presente esses dias, e eu sei que desde o início da festa Deus tem tratado em áreas específicas extremamente necessárias. E o que eu tenho visto o Senhor tratando nessa nossa geração é porque, pelo menos na época que minha mãe, minha avó aceitou Jesus, há uns 55 anos atrás, a principal dificuldade que eles encontravam para continuar servindo a Jesus eram os fatos externos. A família abandonava, lançava fora de casa. Minha mãe sofreu muito com um padrasto que simplesmente não aceitava a sua profissão de fé. Era rejeitado nas escolas, era ridicularizado. Quantos não foram perseguidos e apedrejados? Eu estava domingo passado em Novo Oriente e a gente teve a rica oportunidade de conversar com uma irmã de 84 anos que contou o testemunho da sua conversão, e ela sofreu literalmente açoites, violência física, e tudo isso em troca de que ela negasse o nome de Jesus. Foi levada, amarrada até o padre, para que o padre tirasse aquela lei da cabeça dela. E ela nos contando essa história, ela disse que quando chegou lá, o padre disse: você vai mudar a sua lei? Ela disse: não mudo, porque ele me libertou. Ela era possessa de demônios, atormentada, viciada. E ela disse que no dia que ela recebeu um folheto e leu, ela disse que nem sabia o que era oração, mas ela chorou dentro do quarto e disse: esse folheto é verdade. Jesus, se Tu é esse Deus, me liberta. E ela disse que a partir daquele dia, nunca mais ela foi atormentada. E o padre ouviu o testemunho e olhou para o marido dela, o qual tinha amarrado ela, e disse: deixa essa mulher em paz, que ela não vai deixar essa lei dela nunca. Ela disse: ele se aquietou um dia, mas um dia ele acendeu, foi uma fogueira no quintal de casa. E eu disse: o que é essa fogueira? Ela disse: eu vou agora te tocar fogo e tu vai morrer queimada se tu não negar esse Jesus. Ela disse: eu morro, mas eu morro dizendo que Jesus é a salvação. Irmãos, ela contando, porque ela sobreviveu, viu? Isso aqui é história, não é história de Trancoso, não, é verdade. Ela disse que na hora que ele pegou ela para lançar na fogueira, ela disse que a vizinha sentou para assistir. E quando ela viu que ele ia colocar ela lá, ela clamou o nome de Jesus, e ele voou assim cerca de uns 5 metros de distância dela no chão.
Aí a vizinha olhou para ela e disse: o que foi que aconteceu? Porque quando tu clamou o nome desse Jesus, eu vi uma mão tão grande batendo nesse homem que ele foi parar lá embaixo. Sabe o que é isso? É o Senhor. E eu vi que essa era a perseguição e ninguém fez ela sair. Ela disse: irmã, e eu saí daquele cativeiro, fui embora para São Paulo e anos depois eu voltei para orar por ele e ele ainda partiu, mas partiu crente, para a glória do nome do Senhor. E agora ela está com 84 anos, linda, fina, cabelo grisalho, coque na cabeça, bolsinha de lado, vestido de renda bem costurado, de festa em festa, adorando o nome do Senhor e testemunhando que Ele é bom. Irmão, o crente mais fraco da Assembleia de Deus era esses aí, viu? Não sabia falar no microfone direito, aprendeu a ler na Bíblia, não sabe o que é cantar muito bem, mas na hora que abre a boca e conta da seu testemunho, vidas são edificadas. E eu de Jesus, que convicção é essa? Quando eu vejo jovens hoje dizendo que não vai ser crente porque não se dá bem com a líder do ministério da coreografia, eu olho para uma mulher dessa que foi açoitada, espancada, literalmente ameaçada, mas não abriu mão de Jesus e hoje conta vitória, desfrutando de libertação. E eu pensei sobre isso, né? Antes as correntes elas eram exteriores, mas hoje elas são interiores. Hoje o que mais limita alguém a prosseguir na sua caminhada de fé, a continuar adorando a Jesus com a sua vida, não é os fatores exteriores, porque hoje ser cristão está na moda, não é verdade? Ser gospel, ser nem crente eles não chamam, eles chamam ser cristão. É moda, é algo que gera status, chama atenção, atrai seguidores. Para alguns o cristianismo é um comércio vasto, é algo lucrativo e as pessoas já entenderam esse viés, mas antes não era. Mas hoje as pessoas tinham possibilidade de render ainda mais, de fazer ainda mais para o reino dos céus, mas a gente vê que tem uma amarra, tem uma prisão, tem algo que impede. Não tem ninguém dentro da tua casa te proibindo de vir para a igreja, ao ponto de dizer assim: olha, se tu for para a igreja, tu não entra mais aqui não. Mas mesmo assim você prefere ficar em casa do que você estar adorando ao nome do Senhor, pelo simples fato que você não quer fazer nada. Nós vemos que hoje há um ócio espiritual que o mundo trouxe para nós, que leva as pessoas, os jovens, as mulheres, os homens a desejarem não fazer nada. Eles simplesmente sentam num sofá, eles deitam na sua cama, eles acessam a sua plataforma de streaming, eles maratonam séries de 24 capítulos durante o mesmo dia, mas se chama ele para ir para o ciclo de oração, tem toda a dificuldade do mundo para poder ir. Eu vejo que isso tem paralisado ministérios. Antes você via jovens que já andavam engravatados, inclusive de suspensório, porque admirava grandes homens de Deus e pregadores. E hoje você vê que nenhum deles tem desejo pela obra do Senhor, nem desejo de evangelizar. Você faz um congresso desse, você junta muita gente, mas quando o pastor chama para o culto de rua, só vai ele, aquele que vai cantar e o irmão da caixa de som, porque a maioria não quer. Para aquele que vai tocar na igreja, toca, mas no culto de rua não toca. Tem gente que é cantor que tem até CD gravado, não existe mais, né? Já tem muitas músicas digitais, mas na hora que precisa dele, na obra, ele não está. E eu vejo que há uma paralisia enganosa. A gente pensa que está se dando bem, mas na verdade não está. Há uma geração que não tem sede, não tem desejo, não tem ardor, só quer cantar, se compensar, só quer pregar se o valor for suficiente para que ele tenha uma vida confortável. E talvez alguém fique chateado comigo porque eu prego isso, mas eu estou pregando é a palavra. Se você quer conforto, quer estabilidade, passa num concurso e vai para o céu do mesmo jeito. Quer enricar, vira empresário. Deus não é contra aquele que trabalha e ganha bem, não. Agora, quer estar na obra do Senhor, é pronto a padecer, é pronto a ser perseguido, é pronto a ser humilhado, não quer
procurar outro meio, mas querer transformar a obra de Deus em um negócio lucrativo e ser artimanha do inferno para envergonhar a igreja e tirar o foco das coisas que importam. É tanto que as pessoas só querem ser usadas se elas receberem. Mas elas não querem entregar nada. Se eles cuidarem bem de mim, eu vou. Quem eles pensam que eu sou? Irmãos, morrer pela causa do evangelho é uma honra. Eu não vou dirigir aquele conjunto, não. Aquelas irmãs tudo reclamando. Eu não sou obrigada a aguentar desaforo, não, irmão. Qualquer vituperação por amor do evangelho é uma honra. E eu vejo que a grande dificuldade dos nossos dias, ela é interior. São amarras que são proporcionadas pelo nosso ego, pela nossa expectativa terrena das coisas. Quando a gente não quer fazer as coisas de Deus, porque vai ter sofrimento. Você pode perguntar, a maioria dos filhos de pastores querem nem de longe virar pastores. E vai perguntar por quê? Por causa do sofrimento dos seus familiares. Aí eu disse, talvez isso seja até justo. Mas ele deveria enxergar o sofrimento pela causa de Cristo um privilégio. Porque ele entende que não estão fazendo pelos homens, mas estão fazendo para a glorificação do nome do Senhor. E essa geração estática, ela precisa de um despertamento urgente. Despertamento que não vem de uma performance, despertamento que não vem do número de seguidores, despertamento que não vem de uma coisa que chame a atenção e coloque você na moda, não. É um despertamento que gera em vocês ou em nós arrependimento, reconhecimento que a gente não está fazendo nada para a obra do Senhor e que a gente poderia fazer ainda mais, porque vai chegar uma hora que você vai dizer, Senhor, eu não dei o que eu deveria ter te dado, eu não gastei, agora a artrite não deixa, a coluna impede, a dor e as doenças estão me impedindo de fazer coisas que eu poderia ter feito com mais garra quando eu tinha vigor, mas o meu orgulho, a minha antipatia pelas pessoas, a minha sensibilidade exagerada me impediu de cantar, de servir, de cozinhar, de limpar uma igreja, de adorar e de glorificar, mas nessa manhã Deus irá restaurar ministérios. Ele vai fazer você colocar as coisas no foco que importa, porque a igreja não pode perder o foco daquilo que realmente importa. E eu digo isso baseado aqui, porque Neemias foi pelo menos 20 anos depois de Esther. Quando nós vemos que Esther é levantada pelo Senhor como rainha, o povo de Israel já tinha saído do cativeiro, pelo menos já tinham tido ordem. Só que a maioria daqueles que trabalhavam na fortaleza de Suzã, daqueles que tinham um emprego fixo, daqueles que já tinham família constituída, casa construída, não quiseram voltar para Jerusalém. Por quê? Porque voltar para Jerusalém não compensava. Porque Suzã era uma cidade fortificada, era uma sede de comércio, era lugar de visibilidade. Quer emprego bom, vai para Suzã. Quer reconhecimento, vai para Suzã. Quer estar na casa do rei, vai para Suzã. Mas a liberdade espiritual não estava em Suzã, ela estava em Jerusalém. O que eu comecei a meditar, sabe o que é? Porque às vezes o Senhor nos dá essa liberdade, que é a salvação, mas nós preferimos o conforto da fortaleza de Suzã. A gente já tem liberdade, mas a gente prefere ficar preso no nosso próprio conforto, na nossa própria vida fácil, quando o Senhor nos convida a ir para fora e reconstruir o que está sendo destruído, levantar o que está caído e trazer restauração àqueles que estão sendo destruídos. E eu sei que isso não é uma palavra fácil de ouvir, porque aos nossos olhos é algo que não é compensatório. O custo de permanecer ou de se acomodar quase dá a Esther, a ela, um sentimento de indiferença. Foi obrigada ela a ter um choque de realidade. Quando Mardoqueu sacudiu ela, quando ela disse, eu não posso entrar na presença do rei, Mardoqueu, porque é contra a lei. Se eu entrar, ele vai me matar, porque assim é
acontece com quem entra. Mardoqueu poderia, tadinha, ela não aguenta, deixa a bichinha quieta, ela não aguenta aquele conjunto, ela não dá certo, ela não tem estrutura, filha, pois para tu não se machucar, fica bem quietinha assistindo o culto só dia de domingo, tá bom? Mas Mardoqueu deu um choque de realidade nela e disse: ei, tu pensa que tu vai escapar só porque tu tá aqui no palácio? Não vai escapar não, mas eu vou te dizer uma coisa, viu, menina? Se tu te calares nesse tempo, livramento de outro lugar vai vir, porque o Senhor dá livramento, mas tu e tua casa perecerá. Aí Esté se converteu. Aí ela disse: menino, pois diz a Mardoqueu que pode jejuar por mim 3 dias, que eu vou entrar na presença do rei sem ser chamado, e se eu tiver que perecer, perecerei, mas eu vou até o fim por causa da palavra. E durante esse período, muitos estavam nesse sentido. Deus deu a Esté um despertamento, para que esse despertamento desse livramento a uma geração. A geração que seria preservada para algo futuro. Porque o inimigo, ele quer te destruir, mas o teu Deus te preserva para te restaurar. No meio dessa preservação, Neemias estava. Porque Deus já sabia que a construção seria interrompida, mas eles estavam guardando alguém para que aquela restauração voltasse a acontecer na hora certa. Neemias, ele foi colocado para trabalhar juntamente com o rei. Ele era copeiro do rei, a Bíblia nos diz. Era alguém que estava na presença do rei. Eu não digo diariamente, porque se a gente estudar um pouco, a gente vai saber que o rei, ele tinha vários servos. E havia uma ordem para que aqueles copeiros viessem a se apresentar. Eram esporádicos, pelo menos de 3 em 3 meses, aquela turma retornava ao seu serviço de copeiro. O serviço de copeiro era um serviço de honra, era um serviço que dava a ele visibilidade e que dava a ele dinheiro também. Dava, não dava, porque ele passou 12 anos em Jerusalém e ele disse: eu passei 12 anos aqui e eu nunca comi da provisão que me era própria dada pelo rei, mas eu me sustentei e sustentei os homens que vieram comigo, e não era comendo salsicha e mortandela. Ele diz: olha, todo dia era matado um boi e ainda mais 3 ovelhas para alimentar o povo, e ainda de mês em mês ainda recebia os líderes das províncias e comia na minha mesa também. Então ele era alguém rico. Se sustentar 12 anos só com a economia, ainda sustentar a gente, é rico. Mas a Bíblia me trouxe à memória esse entendimento. Quem Deus chama para restaurar, Ele tira do ambiente de inércia que ele está. Que manda sobre. Eu sei que você está confortável, mas está confortável não te dando satisfação do projeto de Deus na tua vida. Mas nessa manhã Jesus está falando: eu vou acender a chama do teu coração. Neemias carregava características de alguém de confiança, destemido no trabalho. Afinal, o copeiro era o responsável de entregar ao rei a bebida que ele ia beber, mas primeiramente ele bebia na presença do rei, porque se tivesse envenenado antes, morreu o copeiro do que morreu o imperador. Ele vivia uma vida de alto risco. Mas sabe o que eu aprendo com Neemias? Aquele que Deus chama para restaurar, o veneno para logo nele. Ele não passa o veneno para frente, não. Tem gente que quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser cantora, quer ser missionária, quer trabalhar, quer fazer, mas se recebe a primeira fofoca, encaminha, que a mensagem ainda fica assim, encaminhada com frequência, pelo número de gente que tem acesso. Mas o que eu aprendi, que aquela mulher que Deus chama para restaurar, o veneno chega nela, mas para nela, porque ela não tem nada de ruim para transmitir. Irmã, se tu não pode edificar alguém, então não derruba. Se tu não pode abençoar, então não amaldiçoa. Teu
seu comportamento diz muito sobre aquilo que Deus fará através de você. Como é que alguém vem confessar a sua fraqueza e você fala para alguém a fraqueza e ainda fala com zombaria? Rimana sobra da Yastévia. O veneno escorre no canto da boca, porque você fala do pecado do outro com uma vaidade, como se tu tivesse ficado alegre porque aquela pessoa caiu. Mas Deus tem uma geração de Neemias, uma geração que ela não transmite, uma geração que não compartilha, uma geração que não fica feliz, uma geração que não dissemina veneno, mas é uma geração que paralisa o veneno. É a geração que diz: antes eu ser ofendida do que eu ofender. Erai da sou de rebra. Mas tu é besta, aguenta calado. Antes eu sofrer afronta do que ser instrumento para afrontar alguém. Arai candará sobre a... Antes eu ser ferida do que eu ser instrumento para ferir alguém. Iramanda sobre a... Antes eu ser magoada do que eu ser instrumento para magoar alguém. Tu já pensou alguém chorar por causa da tua palavra? Chorar por causa da tua língua? Deus não te chamou para isso. Rimanda sobre a... Antes tu ser atingida do que tu ser um instrumento para atingir alguém. Eu sou crente, mas meu braço não é, tem que ser. Eu sou crente, mas minha língua não é, tem que ser. Eu não levo desaforo para casa, leva sim, porque Jesus é melhor do que qualquer um, e ele foi calado como ovelha para o matadouro. Então engole seco. Se tiver que falar, fala de joelho, porque Jesus vai limpar a tua alma. Deus te chamou para restaurar. Iriba raçuda quebra. A geração das indiretinhas nos status. Kenai sobra da Yastévia. Geração de indiretazinha. Para mim, quem vive de indireta é porque não tem vida de oração. Quem tem vida de oração não vai para status, desabafar e nem difamar ninguém. Se ela foi quebrada, ela vai ser reconstruída nos pés de Jesus de Nazaré. Abacaçobria. Deus me trouxe aqui para te dizer: cilada do diabo para te paralisar, mas nessa manhã Deus está te dando autoridade e direção. Deus está falando aqui, eu vou te dar empatia. Tu vê algum anjo do céu que apareceu aqui e diz: Neemias, preciso de você para uma grande obra? Tem? Tem alguma voz na estrada de Damasco dizendo: Neemias, tu vai ser um homem usado para restaurar as muralhas? Tem? Tem alguma sarça ardente, Neemias? Tem? Não. Neemias ouviu. Na caçobra. Aí Deus disse para mim: a geração da restauração é geração sensível à dor do outro. Remana caçobra. Irmã, mas eu não vou porque Deus nunca usou profeta. Olha a necessidade na tua frente. Deus quer te usar nesta última hora. Tem gente esperando o anjo vir do céu, esplendor, e Deus está dizendo: olha para a necessidade. Tem gemido, tem muralha fendida, tem portões queimados, tem vergonha, e eu vou te dar autoridade nesta terra para transformar realidades de ruínas em realidade de vitória. Ele ouviu.
porque ele se interessou. O irmão dele veio com uma comitiva e ele perguntou: Anani, como estão os de Jerusalém? Essa manhã Jesus está te confrontando. Pastor não me visita. A irmã nem sabe quem eu sou. Quem foi que tu visitou? Ninguém nem sentiu minha falta lá, ninguém perguntou. Que dia foi que tu perguntou por alguém? E candaçou redevasto. Irmão, tem poder numa visita que tu nem sabe. Queraia sobladai astévia. Tem gente que é assim com Jeová, que tá lavando a louça. Araia sobra. Jesus diz assim: ei, vai lá que fulano está precisando. Quando ela chega lá, ela canta o hino da harpa. É mesmo que Deus pegar alguém do fundo do poço e restaurar. Amanda cá, subra da astévia. Remanda cá, Jesus está aqui nesta manhã. Amanda cá, sobra. Eu não sou nada, não tenho nada. Jesus te visita, tu limpando a casa, mulher. Jesus fala contigo no lavar da louça. Jesus fala contigo quando está arrumando a casa. Seja obediente que nem Neemias. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Chama mais umas 3 que anda na mesma autoridade que tu e vai visitar adorando a Jesus. Canta os hinos da harpa. Deus está nesse negócio. Não é crente para fazer confusão nas casas alheias não, viu? Mas é crente que se importa. Jesus está falando contigo aqui nesta manhã. Eu tenho visto a tua postura de restauração. Arai na casubla da astevia. Remanda casubria. E quando ele perguntou, quando ele ouviu, ele chorou. Amanda sobre a. Ele demonstra qualidades que não são inerentes da geração dele, mas que foi encontrado pelo Senhor. Esté, antes de ser confrontada, pensava no conforto dela. Depois que ela foi confrontada, que ela entendeu que o povo valia mais do que a vida dela, porque o propósito é maior do que a nossa própria vida. Remanda sobre a... Neemias era aquele menino diferente. Enquanto alguém dizia: eu não vou, porque eu não vou fazer, senão fulano é que vai se engrandecer no meu nome. Eu não vou porque fulano não agradece. Eu não vou porque senão ele vai dizer quem fez foi ele. Eu não vou. Ele diz: eu vou porque vou glorificar o Senhor. Alguém diz: eu não vou cozinhar não, porque eu vou perder o congresso e ninguém nem reconhece. Ela vai dizer: eu vou porque eu estou cozinhando e adorando. Estou cozinhando e adorando. E enquanto eu estou fazendo, Jesus está trabalhando. Porque quem precisa ver é o Senhor. Quem precisa ver é o Senhor. Remanaia sobra. Remanaia rastobla daia sobra. Nemanaia casubra daia astevia. Você está paralisada. Que manda a casobra. Porque na sua loucura esperava que alguém reconhecesse o quanto você era bom. Mas Jesus está lançando por terra e está te dizendo assim: quem tem que te ver sou eu. Quem tem que te olhar sou eu. Porque quem te dá a recompensa sou eu. Ninguém vai parar essa igreja, diz o Senhor. Nada vai parar essa igreja, diz o Senhor. Porque eu estou levantando um novo tempo. Eu estou levantando uma nova geração. Eu estou rasgando, restaurando e transformando. Ele chorou. Que manda subra. Iraia solda hebrea.
E nessa manhã o Espírito Santo fala aos corações. Ekanda sobra da Astévia. Eraiana sobra. Vou incendiar a tua vida de novo. Eraia canda sobra. Tu vai se pegar derramando lágrimas pelas almas que estão descendo ao abismo. Aramanaia subra da Astévia. Tu vai se pegar chorando e clamando pela obra do Senhor. Amanda Cassobra. Porque eu te usarei para ver dores extremamente profundas. Eu te levarei para ver dores extremamente obscuras. Arabacanda lava subra da Astévia. E tu serás instrumento de cura. Tu serás instrumento de restauração. Tu serás instrumento de transformação. Meu Deus, Rimanai sou. Rimanai calava sou. E quando ele ouviu e clamou, ele me mostrou uma coisa ainda mais poderosa. A Bíblia diz: e eu orei ao Deus dos céus e clamei a Ele pelo meu povo, e pedi perdão pelas nossas transgressões. Remanda Cassobra. A geração orgulhosa não subsistirá. A geração que se alegra com fuxico gospel não permanecerá. A geração que se alimenta de escândalos não durará. Rabacanda sobra. A geração que acha que não precisa de arrependimento, ela não permanecerá. Mas a geração que se humilha, a geração que se arrepende, a geração que reconhece que precisa melhorar, essa será posicionada por Deus nessa geração. Rimanaias e candarrasto. Rimanaias rastobra daia sebra. Ele pediu perdão, porque evangelho vitimista não conta. Viu? Ele diz: nós pecamos. E é por isso que a gente está nessa pindaíba aqui. Erai, Sebra. Qual foi a última vez que tu orou assim? Que a gente tem um hábito, né? A gente vem para o culto, a palavra é dura. A gente tem a unção da APA. Isso aqui foi para fulano. Isso aqui, essa daqui é mesmo que veio, Beltrano. Não é assim? E ainda tem uma pá que vai mais longe. Essa daqui é para fulano que nem veio. Se fulano tivesse aqui, não é assim? Neemias ensina a unção da enxada. Eita, Jesus, eu recebo. Meu Deus, essa daqui foi para mim. Tá doendo, mas eu tô melhorando, Jesus. Eu vou melhorar, vai dar certo. Remanda Cassobra da Astévia. Eita, Senhor, vou sair sangrando. Ramanda sobra. Peia de 10 jumentos ele deu só nessa manhã de avivamento, mas eu vou sair daqui restaurada, transformada. Ramanda Cassobra. Neemias estava na fortaleza, nem acompanhou todo o bafafá, e ele diz: nós pecamos, nós erramos. Ramanda sobra. Ai, não é porque fulano é ruim, não é sentimento de perseguição, irmãos. Tem um negócio de um vitimismo. Você nunca faz nada com ninguém, não é assim? Só é os outros que faz contigo. Necanda sobra. Quando é a prova do outro é preço. O que sabe o que foi que ele fez, mas fez alguma coisa. Quando é contigo é prova. Tua serva está sendo provada. Eu não sei o que é, Jesus, que eu fiz. Arai da subra da Astévia.
Você ora para Jesus matar fulano, alejar Beltrano, tirar Beltrano, mas tu não ora para ser restaurado, transformado. Me melhora, corta minha língua, Jesus, ajeita meu jeito, tampa minha boca, melhora minha personalidade, transforma meu caráter. Ramanda casobra da Astévia, para eu não espraguejar filho, para eu não espraguejar marido, porque espragueja a família, fala em mistério no culto, dança, pega na mão, profetiza, mas dentro de casa é uma cobra criada. E Jesus está falando: eu te chamei para restaurar e não para matar ninguém. É reconhecer. É tanto que hino que fala que eu estou sendo perseguido, mas hino que me convida a me arrepender. Estava frio, senti nada. Era da surrévia. Jesus está tratando. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vou falar o que Jesus mandar. Porque Jesus tem negócio contigo na terra. Remanda su, remanda casobladai astévia. Tá na hora de se posicionar diferente. Tá na hora de reconhecer que precisa melhorar para Jesus fazer. Ele desceu, ele se humilhou e ele disse assim: se eu entrar lá, meu irmão veio falar comigo. Porque ele diz assim: se eu falar com ele está ali do lado do rei, ele vai ajudar a gente. Por causa da influência. Mas a geração que vai restaurar, ela não vai usar da influência dela para nada. Ela só vai usar da sua comunhão com o Senhor dos Exércitos. Fulano é empresário, pois ele vai ser obreiro. Errado. Fulano tem o dízimo alto, daí eu vou botar ele para evangelista. Cargo eclesiástico não é promoção de empresa. Remanda casobra. Vai ser pastor só pelo nome, mas não tem uma ovelha para dar conta. Não. Remanda casobra. Ele vai chamar quem tem disposição para se ajoelhar e para clamar. Amanda casobra. Neemias sabia separar as coisas. Tem coisa que é no material. Eu sei da influência que eu tenho, mas eu sei que no mundo espiritual, meu emprego, meu dinheiro, minha carteira, meu CRM, não adianta nada. A folha de pagamento, o rendimento da empresa, o tamanho do dízimo não adianta em nada. O que resolve é joelho no chão, é vida de oração, é clamor, abasobra da astóvia. Tem coisa que se Deus não fizer, ninguém faz. Geração que pode ter o que tiver, mas ela se rende aos pés de Jesus de Nazaré. Jesus bota ela nos mais altos patamares, mas ela se encurva aos pés de Jesus. Coloca ela no palácio do Planalto, mas ela se curva aos pés de Jesus. Pode colocar ela na diretoria do que for, mas ela sabe que tem coisa que só se resolve na presença de Jesus. Meu Deus, Jesus vai fazer, e Ele vai mudar situações. Iraia sobra. E ele orou, e depois da rotatividade dos copeiros, ele voltou. Iraia sobra. E quando ele voltou, ele chegou. E o rei olhou para ele e disse: por que estás triste? Ele disse: eu nunca antes estive triste na presença do rei. Aí o Senhor falava ao meu coração: vou dar estabilidade emocional. No congresso, eu quero. Senhor, eu quero ser usada. Amanhã diz: não, Senhor, não quero mais não. Já chega. Vou desistir de tudo. No começo do ano Senhor, aceito. É de Deus esse cargo. Quando dá 3 meses, não, Senhor, não foi, não quero mais, não aguento. Remanda sobra. Jesus está falando, nessa manhã tu vai sair diferente.
porque eu vou te dar estabilidade emocional. Ramanda Cassobra. Neemias não era alguém que visivelmente andava triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre. Somente uma coisa abateu o espírito dele. Não era boleto para pagar, não era muitas vezes casa, não era enfermidade. O que abatia o espírito dele era saber que o povo estava em ruínas. Remanda Cassobra Daiasteve. Deus está dizendo: vai parar de chorar por coisa besta, de se preocupar por coisa que não pode resolver. Vai parar de se abater com coisa pequena. Se tu tiver que descer, chorar, se humilhar, vai ser por causa do meu reino e da minha presença. Ramanda Cassobra, Rimanaya Stovia. Jesus está te dando estabilidade emocional. Rimanaya Sobra Daiasteve. Sabe por quê? Porque tu vai ter que levar ânimo para quem está desanimado. Chegou no ensaio, tem 3 pessoas. Aí vocês, irmã, eu vim fazer o ensaio. Tinha até preparado o hino, mas nós vamos cantar aquele hino que nós cantamos toda vez. Viu? Porque tem pouca gente, entendeu? Aí eu falei com fulana do solo, que ela tem a voz bonita, mas ela disse que vinha, mas não veio. Não tem? Aí a gente vai mudar. O componente percebe na hora que tu está desanimado. E ele desanima também. E canta sobre. Tem 3, canta 3. Tem 5, canta 5. Verás sobre a... Jesus está falando aqui, o ânimo que tu tiver com 3, tu terá com 1000. Remanda cá sobre a... Eu estou te preparando. Remanda cá sobre a... Rebaçu, redevastobla, daia sévia. Hoje tem pouca gente. Eu ia pregar esse sermão, mas eu vou deixar. Quando tiver mais gente, eu vou pregar bem aqui, João 3,16, entende? Que eu já preguei várias. Não. Necanda sobre a. Com 10, prega o que Jesus entregou. Eraia sobre com 20, entrega o que Jesus te colocou no teu coração. Remanda cá sobre a gente precisa deixar de se envaidecer com multidão, com quantidade. Remanda cá sobre fazer a obra de Deus mesmo com dificuldade. Jesus está falando, eu quero tu animada no ciclo de oração que tem 3, e quero tu animada na festa, ensaiando com 70 irmãs, porque alguém está no ensaio com 80 e diz, no ensaio da semana retrasada tinha só 10. Fulano que não vinha há 20 anos, Beltrano que não vinha há 3 meses, está aí com a camiseta. Irmão, o importante é que tá. Abre a boca e tu vai adorar, porque fulano vem, recebe, e tu vai sair vazio, porque murmurou. Jesus trouxe, talvez para usar esta ocasião, para amarrar, para despertar e para transformar o teu ministério. Ele chegou em Jerusalém, juntou o povo, ele andou de jumento ao redor das muralhas à noite, sem contar ninguém, viu as rachaduras, era sobre a... Jesus está dizendo, sozinho tu vai ver coisa. Remanda cá sobre a... Neemias chegou e disse, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Alguém disse que a igreja era problemática quando eu cheguei, por não é que é pior do que eu imaginava. Ramanda sobre a... Eita, fulano disse que o conjunto era difícil, mas não imaginei que era tão difícil. Remanda sobre a Daiasteve, vai andar sozinho, vai ver que a rachadura é maior do que o que tu pensava, vai ver que a obra de Deus é mais difícil do que o que tu imaginava, mas tu vai levantar de manhã, vai colocar a melhor roupa, vai fazer uma reunião, vai trazer o projeto no papel, Ramanda Sobra da Astébia, vai ver o povo capengando, desanimado, com a pestana baixa, mas vai dizer, levantemo-nos e erguemo-nos, Ramanda Sobra, porque a mão do Senhor está sobre mim, porque a palavra do Rei está sobre mim, e não vai permanecer da mesma forma que está. Nessa manhã Jesus está te dando força, Jesus está te dando ânimo. Jesus vai te mudar por completo.
De copeiro vai passar pedreiro. Reba sobra. Jesus parece que eu vou descer de nível. Pode descer na terra, mas vai subir de nível no céu. Remanda caçubra da Yastevia. Remanda caçubra, eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo, mulher. Remanda caçubra da Yastevia. Vai encontrar teu filho muitas vezes embriagado. Alguém olha e diz: eu trouxe ele carregado. Mas tu não vai ver a rachadura, tu vai ver o que Jesus vai fazer. Deus está te dando visão. Ramanda caçobra. Deus está te dando visão. Ramanda caçobra. Ninguém vai tirar a visão do propósito que Deus colocou em ti. Rabaçobra. Alguém vai dizer: não dura. Que vai ter. Vai ter. Sambalate chegou. Que esse trio do cão nunca anda só. Sambalate, Tobias e Gessém. Remanda sobra. Começaram foi a rir. Que manda sobra. Esdras já tinha enfrentado os nossos cegos antes. Era 4. Era a sobra. Mardoqueu tinha Bigtã e Teres, entenda que cada um tem o seu. Erai da subla da Yastevia. Olhar e disse: que é isso mesmo que vocês estão fazendo? Vocês vão por acaso se rebelar contra o rei? Erai a sobra. Porque tem gente que quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Erai da subla da Yastevia. Eles chegaram a dizer assim: menino, vocês estão construindo esse muro aí, se andar uma raposa por cima, o muro cai. Sobre. Jesus está dizendo: estou te dando equilíbrio para ouvir e não ser afetado, porque eu te chamei para restaurar. Arai na sobra da Yastevia, Aramanda caçobra. Fulano, tu desafinou, foi feio naquele hino. Aí tu diz: nunca mais vou louvar. Que nada, aperfeiçoa, ensaia, melhora. Bota o playback um tom abaixo e lembra pra cima. Satanás pra longe, o nome de Jesus sendo glorificado. Aramanda caçobra. Irmão, tu pregou, mas trocou o nome dos profetas. Tu disse: ei, irmão, não se preocupa não, da próxima vez vai ser melhor, vou acertar. Mas eu não vou desistir. Abaçobra. Vai ter gente sempre para dizer que não é, não presta, não pode, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas Deus está dizendo: tenha postura e acredite, e saiba quem tu é, quem te chamou, quem te capacitou, quem colocou o projeto no teu coração. Saiba quem você é em Deus, que o diabo vai dizer o que ele quiser, mas tu não pode ser convencido pela palavra do diabo. E a gente é tendencioso, mas nessa manhã Jesus está te dando estrutura. Acabe mandou chamar Elias, encontrou com ele depois de 3 anos de seca, olhou para ele e disse: é tu, perturbador de Israel? Olha, o homem Nico, casado com Jezabel, filha de Etbaal, trouxe o templo de Baal para Jerusalém, colocou a estátua de Azerá dentro do templo, construiu postes ídolos, sustentava 850 profetas comendo na sua mesa às custas do povo. Estava preocupado mais em dar capim para o cavalo durante a seca, para não morrer, porque tinha mais de 70 estábulos, do que o povo que estava minguando de fome. E ele vem chamar o profeta de Deus de perturbador. Ei, irmão, se a gente não souber quem a gente é em Deus, a gente é levado pelos rótulos que nos dão. Mas Elias saiu, mas foi cheio de brasa, de um sangue. Diz: perturbador é tu, que levaste o povo a pecar e desagradar a Deus. Ramanda caçobra. Deus está falando: coloca o diabo no lugar dele e assume a posição que eu te entreguei. Jesus tem uma palavra nesta manhã.
Assuma a posição de restauração. Quem é restaurador não pode estar desfalecendo em todo momento. Hoje sou Deus que estou renovando a tua estrutura espiritual. Hoje sou Deus que estou te dando condicionamento. Hoje sou Deus que estou te tirando desse massacre emocional. Rabacanda sobre a... Tu ficou traumatizado, tu ficou perturbado, tu ficou decepcionado, mas nessa manhã Jesus está falando contigo. Eu estou te dando postura, estou te dando autoridade. Ramanda sobre a... Vão fazer convite, vão forjar carta, vão marcar encontro, vão trazer cilada contra a tua vida, mas eu estou te dando livramento, diz o Senhor. Neemias estava lá construindo um muro, botando cimento. Chegou os enviados. Ei, estão te chamando para uma conversa lá dentro do templo. Ele disse: eu estou numa grande obra, não posso parar. O outro disse: não, estão te chamando. Aí ele disse: eu entendi que era cilada contra a minha vida. Jesus está falando: estou te dando discernimento nesta manhã. Não pare, diz o Senhor. Não pare, diz o Senhor dos exércitos. Não pare, diz o Senhor dos exércitos. Remanda cá sobre a... Ai, levantou Sambalate, levantou Tobias, levantou Gesem, levantou governador de Jerusalém, que tinha um filho casado com a filha de um deles. Eles estavam todos eles embaraçados, com o propósito de tirar o foco. Ramanda sobre a... Mas o Senhor tem uma palavra aqui nesta manhã para o teu coração. Não deixe nada te tirar da posição que eu te coloquei. Remanda sobre a... Irmão, o negócio foi tão sério que tinha até uma falsa profeta por nome de Naódia que disse que era para parar. Deus está dizendo: aprenda a filtrar as profecias, porque nem tudo é de Deus. Tem coisa que é profeta da má notícia, tem coisa de gente que quer ver o teu fim, mas Deus está dizendo: eu não te chamei para morrer neste processo. Eu te chamei para terminar a obra. Eu te chamei para colocar tudo no lugar. Areba sobra. Mas recebi uma profecia, nunca aconteceu, me decepcionei com Deus. Oxente, se não cumpriu, não foi Deus. Remanda sobra. Porque quando Deus fala, vai se cumprir. Jesus está arrancando coisinha por coisinha, embaracinho por embaracinho, porque Deus falava comigo: é as raposinhas, é as coisas pequenininhas. Elas são fofinhas, elas parecem inofensivas, mas elas vão destruindo a plantação. Quando tu menos espera, o prejuízo já está grande. Mas Deus está falando: eu não te chamei para vergonha, eu te chamei para glorificar o meu nome. Eu vou te usar na terra. Tu vai levantar outras mulheres, tu vai restaurar a vida delas, porque eu vou te usar nesta última hora. Quem crê? Eu sei que do jeito que a gente está, mas nessa manhã Deus está falando: é a oportunidade de melhorar. Era eu sebra, porque eu vou te deixar do jeitinho que eu quiser. Se coloque de pé. Meu Deus. Ai, esta eu quebro. Deixo bem moidinho. Mas está na minha mão. Então eu faço de novo do jeito que eu quiser. Essa geração que é tão bombardeada, diz o Senhor: te darei estrutura. Arai na subla dai candarabasebria.
Remanda Astóvia, te farei coluna para sustentar, diz o Senhor. Renda Casobra da Astévia. É tu dizendo, Jesus, eu preciso receber. E Deus dizendo, vai entregar, porque através de ti eu vou abençoar. Amanda sobre a... Hoje Deus está dispensando sobre alguém aqui um novo caráter espiritual. Amanda sobre a... Não andará mais de muleta espiritual, não. Tu é restaurador, tu tem ministério. Eu tô te dando estabilidade, tô te dando visão, tô te dando novo meio de ação. Amanda sobre a... Tô transformando teu coração, tô tirando a visão turva das coisas e vou fazer teu coração arder pela minha presença. Quem crê nesta palavra? Crê? Por agora nós vamos ver. Araia sobra. Deus está te preparando, viu? Vai desanimar com qualquer coisa não. Araia sobra. E Deus está falando aqui, não vai fracassar, viu? Em nome de Jesus, vai ser instrumento de restauração. Quero fazer um convite a você que ouviu a palavra de Deus, viu? Iraia sobre aí de Jesus. Faz de mim um instrumento de restauração nessa última geração. O que precisar de mim, o que precisar fazer em mim, o que precisar através de mim, sobre a... eu estou aqui. Sobre, vem aqui à frente, eu vou orar por você. E canta sobre, Jesus vai te dar estrutura espiritual. Vai te dar força espiritual. Remanda sobre a... vai mudar a visão. Era na conda sébria. Eraia subla da Astévia, vai te fazer coluna. Remanda surre devastobla da sébria. Jesus vai mexer por dentro. Remanda caçubla da Astévia. Jesus vai fazer uma coisa gloriosa. Remanda suderrebra da canda sobre a... Remanda castóvia. Eu sei que a geração que será usada por Deus antes do arrebatamento será uma geração diferenciada. Irmãos, Neemias era muito nobre e muito zeloso. Ele agia de forma correta, segundo a lei. Ele mandou procurar Esdras em Jerusalém e disse assim: vem aqui para ler para nós a lei de Deus. E conforme a lei era lida, ele tinha entendimento de como conduzir as coisas. Durante a leitura da lei, ele entendeu que Jerusalém era uma cidade que estava sendo restaurada, porém era uma cidade que não era habitada. Era um lugar que não era vantajoso para habitar. Mas quando o tempo dele terminou e ele teve que voltar, o rei disse: como foi? Foi bom? Ele disse: foi bom. E agora? Ele disse: rei, deixa voltar para lá. Manda sobre a... E designou que de todas as tribos, cabeças viessem para Jerusalém para tornar ela habitada, para tornar ela um lugar agradável e cheio de vida. Remanda sobre a... E o Senhor bradava no meu coração e diz: aqueles que eu usarei para restaurar, eles almejarão mais a cidade santa do que a fortaleza de Suzã. Eles almejarão mais estar na minha presença do que estar na presença de Artaxerxes. Lá ele tem conforto, tem emprego, tem dinheiro, mas lá em Jerusalém tem presença. Lá em Jerusalém tem templo. Lá em Jerusalém tem a minha glória. Lá em Jerusalém tem a minha palavra, tem a minha lei. Oh, irmão.
Jesus está falando aqui: eu vou fazer arder uma chama diferente em vossos corações. Vai ter uma visão de 360 do meu reino. Remanda caçubra da Yastevia. Remanda caçubra da Yastevia. E quando tu chegar em Jerusalém, no lugar que é rejeitado, Rabacanda sobra. No lugar onde a pobreza impera, Rabacanda sobra. No lugar onde a enfermidade, tu vai ver a minha mão, Rabacanda sobra. Tu vai ver eu curando pessoas de enfermidades. Tu vai entrar nos hospitais e vai ver eu levantando nos leitos. Tu vai entrar nos presídios e vai ver eu transformando vidas. A presença de Jesus está aqui neste lugar. Jesus está transformando a tua visão. Enquanto você adora, nesse clima gostoso de presença de Deus, Jesus fala contigo nesta manhã e diz: não despreze o dom que há em ti. A minha presença virá sobre vossos corações. Receba a presença verdadeira sobre ti agora, diz o Senhor. Receba a cura da tua mente agora, diz o Senhor. Estou te dando ferramentas nessa manhã, diz o Senhor. Estou te dando ferramentas para fechar rachaduras. Te darei ferramentas para levantar muros. Te darei ferramentas, Ramanda Caçobra. A tua ferramenta lá no palácio era uma taça de vinho, é levinha. A tua ferramenta aqui é picareta, é pá, é colher de pedreiro, é massa de cimento, é tijolo de alvenaria, é material de madeira. É pesado, mas a minha obra será completa. Na sombra da eu sei que Jesus está aqui. Levanta a sombra da teu ministério será restaurado nesta manhã. Eu canto a sombra da Jesus falava comigo e dizia assim: olha, não te preocupas, não é sobre o agora. Naquele dia estarei eu lançando uma pedra fundamental. Será um marco de transformação. Tem pessoas que sairão leves, pessoas que sairão renovadas, pessoas que lembrarão das promessas, remanda sobra, pessoas que sairão animadas, dispostas. Araba sobra será apenas uma pedra fundamental, Ramanda Cávia. Mas eu começarei a trabalhar dia após dia, Ramanda Caçobra, tijolo após tijolo, levante após levante, embaraço após embaraço, Ramanda Caçobra. Eu forjarei caráter, Ramanda Caçobra. Eu forjarei personalidade, Ramanda Caçobra. A minha obra naquele lugar se solidificará, Ramanda Sobra. Aquele lugar será referência, Ramanda Sobra da Yastevia. Porque tudo que tocar vai prosperar de forma diferente. E alguém vai perguntar qual é a receita, qual é o marketing, o que teve que fazer, e ela vai responder: foi entrega a Jesus, foi oração e arrependimento, foi nova postura.
para este lugar. Em nome de Jesus, nesta manhã, eu te peço, Rei da Glória, com a tua presença gloriosa aqui, que cada crente que esteja aqui nesta manhã seja tocado pela presença do teu Espírito. Que cada crente saia daqui restaurado. Que cada crente saia daqui transformado. Que cada crente saia daqui revestido. Arabacão da supla da Estévia. Nessa manhã eu te peço, derrama cura divina sobre as vidas. Derrama cura divina sobre os corações. Nessa manhã eu te peço, derrama restauração de almas. Nessa manhã eu te peço, rabarraço, derrama batismo no Espírito Santo. Nessa manhã eu te peço renovação. Urias, Onaço. Receba a renovação de Jesus agora. Receba novas línguas estranhas agora. Receba renovo do céu agora. Receba cura agora em nome de Jesus. Receba libertação agora em nome de Jesus. Arabacão da sobra da Estévia. Receba algo do céu agora sobre ti. Se você puder, abrace alguém que está do seu lado. Abrace alguém que está do seu lado. E diga: seja restaurado agora em nome de Jesus. Receba a autoridade do céu agora em nome de Jesus. Receba renovo do alto agora em nome de Jesus. Jesus te chamou para restaurar. Jesus te chamou para reconstruir. Diga: teu ministério está sendo restaurado agora. Teu ministério está sendo restaurado agora. Ribaçu derrebra canta Estóvia. Abrace alguém com voz profética. Diga: você está sendo restaurado hoje. Jesus está tocando na tua estrutura. Está tocando na tua carne. Está tocando no teu espírito. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Eita, Jesus bom. Jesus é maravilhoso. Quem pode agradecer a Jesus por isto? Amém? Volte para o seu lugar marchando.